Elon Musk tem buscado espaço além dos foguetes e carros elétricos. O bilionário vem testando a influência política dele nos Estados Unidos e voltou ao centro do debate nas últimas semanas. Dessa vez com um passo além, a criação de um partido próprio. Ele usou o X para anunciar esse novo passo da ambição política. E até já deu nome para o partido: America Party. Em tradução simples, o Partido da América. A decisão veio depois de uma enquete publicada pelo próprio Musk, perguntando se os americanos queriam independência do sistema bipartidário. A resposta foi clara, também segundo Musk. O número de pessoas que apoiaram a criação do partido foi 2 vezes maior do que o número de pessoas que rejeitaram. Musk justificou a aventura política, dizendo que o sistema atual estadunidense não é uma democracia, mas um partido único camuflado que só serve ao desperdício e à corrupção. Mas, do outro lado, o Donald Trump, como era de se esperar, não deixou passar. Afinal, ele também tem uma rede social própria. No Truth Social, ele disse que ficou triste de ver o Elon Musk sair dos trilhos e se transformar num desastre. Assim, a disputa entre os dois homens mais influentes dos Estados Unidos ganhou um novo capítulo. Nesse episódio, a gente descobre como o America Party pode interferir no cenário político estadunidense. Quinta-feira, 10 de julho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar mais uma vez com o professor de Direito e de Relações Internacionais, Fabrício Pontin. Professor, é sempre um prazer te receber, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer falar com vocês aí nos detalhes e também com vocês, BCL. É sempre ótimo estar com vocês, Gabi. É ótimo mesmo. Professor, a gente vai falar sobre mais um capítulo nessa briga, vamos dizer, entre o Donald Trump e o Elon Musk. E dá para ter uma discussão mais aprofundada sobre isso, porque a gente acaba entrando ali nos meandros do bipartidarismo nos Estados Unidos, como é que tudo isso funciona. Mas para começar, eu acho que vale a pena a gente entender por que antes de mais nada, né, o Trump não gostou nada do Elon Musk dizendo que vai criar esse novo partido, o Partido da América, o American Party, que ele anunciou nas redes sociais, dizendo que não tem democracia nos Estados Unidos. Até achei interessante isso à medida que o Donald Trump acaba bebendo um pouco do próprio veneno, né? Dizendo não existe democracia nos Estados Unidos. A gente já ouviu o Trump, por exemplo, tomar partido do Bolsonaro e da família dele, que vive dizendo que não tem democracia no Brasil, né? Então, achei interessante isso. Mas antes de mais nada, o que o Elon Musk pode ganhar? O que pode perder, a gente pode falar mais pra frente, porque eu acho que é um pouco mais óbvio, né? Porque é o valor das empresas dele. Então, depois a gente entra nesse meandro. Mas vamos começar por aí. O que o Elon Musk pode ganhar com tudo isso? Vamos lá, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, que é pensar o que está por trás desse processo todo do Musk. Logo que estourou essa crise entre o Musk e o Trump, muita gente veio a público para falar que tinha o quê de jogo de cena. Então, eu sempre fui muito cético dessa tese que seria um jogo de cena, porque os dois têm muito a perder dentro desse jogo. Primeiro, o Trump é um cara que se promove dentro de uma ideia de crise de representação política, que é esse papo anti-elite, né, que a gente vê acontecendo no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, que são políticos cada vez mais tentando se promover em cima da ideia que a política convencional não funciona. Logo, eu não sou um político convencional, então confia em mim, não confia nesses políticos convencionais. O discurso do Trump, desde 2015, 2016, quando ele lança a candidatura dele, sempre foi nessa linha, né, dizendo, eu não sou um político convencional, não sou como os outros. Quando o Musk começa a grudar, ficar mais próximo do Trump ali em 2024, faz relativamente pouco tempo dessa aproximação mais clara do Musk com o Trump, né, ele agrega muito nessa parte da discussão da falta de representação dos políticos convencionais, atacando o establishment tanto pelo via dos democratas, que antes o Musk apoiava,
e agora vendo no Trump uma oportunidade para ter um pouco mais de influência. Eu não sei se tu vai lembrar, tem um episódio na plataforma, já era X na época, que eles faziam podcasts dentro da plataforma, e o Musk usa o canal dele para fazer uma entrevista com o Trump. E nessa entrevista, na época, ele ainda não tinha declarado apoio explícito ao Trump, ele faz isso logo depois. Ele chega a mencionar a questão do Estado estar muito grande, né? Do Estado estar muito pesado, de o Estado ser uma máquina muito grande, tem que fazer algo para diminuir o tamanho do Estado, e daí o Trump dá a entender, pois é, imagina se a gente tivesse uma secretaria de desburocratização, algo assim, né, Musk? Um cara como você liderando, e daí o Musk faz, pô, seria minha honra. E depois, surpresa, surpresa, é justamente nesse papel que o Musk vai entrar dentro do governo. Só que é uma coisa sempre muito ambígua, porque se por um lado tem uma questão de acabar com agências, né? Agências de governo, diminuir o tamanho dessas agências, por outro, o Musk sempre teve muito afinco em equipar o que quer que sobrasse dessas agências ou os novos equipamentos que iriam agregar outras agências que foram destruídas. Então, 3 ou 4 agências agora viram uma só, com pessoas mais próximas dele ou que têm um pensamento, né, mais próximo do dele. Por outro lado, ele agregou muitos dados. A gente sabe que, enquanto ele esteve no governo, o Musk agregou de forma privada muitos dos dados, por exemplo, da Previdência Pública norte-americana, que agora estariam com o Musk depois de todo esse processo. Isso é uma baita carta que o Musk tem na mão. A gente sabe da importância que informação tem hoje. E o Musk detém uma das redes que mais detém informação no mundo, que é o caso da X, e agora teve esse acesso privilegiado durante 7 meses a todo o arcabouço informacional do governo federal norte-americano, sem contar com toda a questão dos satélites, né? Com a questão da Starlink e os contratos governamentais que ele tem com o governo norte-americano. Se por um lado o governo norte-americano pode chantagear ele e cancelar esses contratos, isso está no horizonte, agora que ele bate de frente com o Trump. Por outro lado, o Musk hoje tem acesso a muita informação, e essa informação é algo que ele pode usar contra o governo, seja pelo fato dele ser detentor proprietário dessa informação, seja pelo fato de que existe dentro dessa informação. Então, o Musk não é o tipo de adversário com o qual o Trump está acostumado a lidar nesse sentido. O Trump sempre foi muito bom em fazer antigos adversários voltarem para beijar a mão dele. Ele sempre foi muito bom em humilhar adversários. Ele fez isso com todo o Partido Republicano, de certa forma. Mas o Musk não é exatamente esse tipo de pessoa. Ele tem uma vantagem grande, que ele tem fundos enormes, por mais que as empresas dele percam valor, né, com essas patacoadas, com essas aventuras dele, ele tem fundos quase infinitos. Então, ele tem muito dinheiro. A gente sabe da quantidade de dinheiro que ele botou, por exemplo, na campanha do Trump na Pensilvânia, e que isso foi relativamente não, foi muito importante para a vitória do Trump nas eleições, né? E agora ele cria esse partido, e ele cria esse partido de uma forma diferente, que eu acho que é importante a gente apontar. Vou trazer um dado aqui que eu pesquei para a gente poder conversar a respeito disso, porque o Harry Anton da CNN, ele fez uma pesquisa ali levantando que, em média, ali, só 4% do eleitorado republicano estaria disposto a se aliar ao partido do Elon Musk, né? E, de fato, ainda muita água precisa rolar para a gente vai ver realmente se isso vai ser colocado oficialmente. Nenhum presidente, né, foi eleito por um partido novo, por um terceiro partido, o sistema é muito ingrato, vamos dizer assim, com partidos novos. Eu acho que aí vale a pena, professor, você explicar um pouco do porquê, né? Tem vários aspectos ali, mas enfim, tem exigências para que eles tenham esses partidos cédulas eleitorais nos estados, tem leis de comissão eleitoral federal também, enfim. Em alguns estados tem a necessidade de ter centenas de milhares de assinaturas para que um partido seja de fato reconhecido, né? Então, é possível essa terceira via ter força nesse contexto, num sistema que favorece tanto, como existe hoje nos Estados Unidos, o bipartidarismo? Então, Gabriela, aí que entra uma questão que para nós que somos brasileiros é difícil de entender, tá? Porque nós estamos acostumados com um sistema eleitoral profundamente federalizado e com regras únicas. O nosso sistema tem uma regra para o país inteiro. Os partidos políticos no Brasil respeitam uma regra. As regras estaduais são mínimas, muito pequenininhas.
Nós temos uma urna para o país inteiro, ela serve para todas as eleições dentro do país, sejam elas municipais, estaduais, federais. Os Estados Unidos, não satisfeitos em terem regras estaduais para a eleição, que são únicas, eles têm regras no nível do distrito. Então, os distritos dentro dos estados, então se você atravessa uma fronteira entre um distrito dentro do estado e outro, seria, por exemplo, ir da região do ABC para a região da Serra, em São Paulo, ok? Imagina você atravessar uma fronteira entre esses distritos, essas zonas, dentro do estado, e mudar a legislação eleitoral. Nos Estados Unidos é assim. Então, a política eleitoral nos Estados Unidos não é definida sequer no nível estadual, ela é definida no nível distrital. Existem partidos, existem candidatos a presidente nos Estados Unidos que concorrem só no distrito. Tem distrito que tem uma regra de urna e tu atravessa a fronteira do distrito, é outra regra de urna. Tem distrito que é urna eletrônica, tem distrito que é alavanca, tem distrito que é papel. Então, a questão do registro eleitoral nos Estados Unidos é extremamente técnica e regional. Isso atrapalha muito a ideia de partidos, de multipartidarismo no nível federal, competitivo no nível federal, porque esse registro é muito caro para os partidos e muito demorado, e tem muito entrave. Isso é por desenho, isso volta lá para o século XIX, lá para o final do século XVIII nos Estados Unidos, com a discussão do federalismo nos Estados Unidos. O bipartidarismo nos Estados Unidos, ele não é um defeito, ele é uma característica pensada dentro do sistema político norte-americano. Ele é um sistema criado para ser bipartidário, lá atrás. E permaneceu essencialmente bipartidário. Até hoje, nós temos pouquíssimos casos em eleições nos Estados Unidos, assim, na minha cabeça, acho que foram 3 ou 4 eleições, onde candidatos de um terceiro partido fizeram votos o suficiente para ganhar estados na eleição presidencial. Nunca nenhum foi eleito, nenhum independente foi eleito, mas a gente tem o George Wallace, que faz votos na eleição presidencial, se não me engano, de 64, para o Partido dos Democratas do Sul, que era um partido que depois some, deixa de existir. Mas ele concorre como independente, nem republicano, nem democrata. O que o Musk está fazendo é diferente. Primeira coisa, o Musk não precisa do que a maior parte dos políticos precisam. Políticos precisam de financiadores. O Musk não precisa, ele é o próprio financiador. E a plataforma dele é uma plataforma interessante. Ele foi a público dizendo: eu quero eleger uns 2 senadores em nível federal e uns 4 ou 6 membros do Congresso. Com a quantidade de recurso que ele tem, se ele conseguir pensar estrategicamente nisso, ele não está proibido de ser bem sucedido. E aí ele vai ter um poder enorme, que é o poder de pressionar não os democratas, ele não quer saber dos democratas, mas pressionar os republicanos para legislações mais, digamos assim, alinhadas, né, com essa desregulamentação do sistema que o Musk está querendo fazer. Então, a gente tem que pensar a estratégia do Musk, me parece, por aí. Ele não conseguiu fazer esse esforço de, abre aspas, desregulamentação como ele queria de dentro do governo republicano, porque no embate entre populistas, né, os populistas ali da turma do Stephen Bannon e a turma do Musk, que era a turma da desregulamentação, os populistas venceram, certo? Internamente dentro do governo Trump. O Musk sai e agora ele vai querer fazer um partido mais focado para essa política de desregulamentação. Se o enfoque dele for pegar distritos chaves nos Estados Unidos, aonde essa conversa antipolítica, pró-desregulamentação, de crise de representação, tem agregação, ele não está proibido de ser bem sucedido. Ele pode ser bem sucedido. Só que ele vai ter que brigar com uma máquina enorme e extremamente complexa, que é isso que eu estava tentando te colocar antes, que é a máquina do distritamento na política norte-americana. Porque essa questão do distritamento, ela praticamente força o bipartidarismo. E mais uma vez, isso não é um defeito, isso é feito por desenho. O desenho do sistema americano é feito lá no século XVIII para o século XIX, para ser assim. O bipartidarismo é intencional nos Estados Unidos. Acho que isso é muito importante que o pessoal entenda, que o bipartidarismo foi pensado lá em 1796, quando se estava idealizando os Estados Unidos, a ideia da democracia norte-americana, para ser uma democracia bipartidária. Então, isso é uma característica do sistema, sempre foi.
É muito bom isso, professor, que você traz, e aí eu quero acrescentar que até agora o partido ele não foi formalmente registrado, pelo menos ao que a gente tem notícia aqui pela imprensa dos Estados Unidos, né, de que as autoridades eleitorais dos Estados Unidos ainda não confirmaram oficialmente essa formação desse partido. E o Musk também não deu detalhes ainda sobre quem vai estar na liderança, né? Imagino que seja algo que ele pensou, claro, para colocá-lo, ele, né, para alçá-lo nos holofotes, mas qual que vai ser a ideologia desse partido, a gente consegue ter uma pista muito forte, né, já que fica meio na cara, nos últimos tempos ele teve muito ligado à ala mais radical, enfim, poderiam ser pessoas do movimento MAGA, então, claro, a extrema-direita que eu estou falando aqui, mas o Musk participou de um evento de campanha do partido de extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha, né, que tinha Alice Weidel como candidata a primeira-ministra, também, nesse meio tempo, no X, a gente sabe quais foram as contas que tiveram mais destaque, que perfis, contas neonazistas foram reativadas, recuperadas também nas redes sociais. Então, acho que para além de se de fato teria força para uma eleição, né, para chegar ao final eleito, eu acho que seria muito mais do que isso, né, mas também o quanto que ele pode movimentar na extrema-direita, não só nos Estados Unidos, mas no mundo também. E também aproveitando, professor, eu te pergunto se de alguma maneira isso pode afetar o jogo também das midterms que já estão chegando. A ideia dele é afetar, tá? Então, ele quer agitar as midterms. É claro, me parece muito claro que é essa a intenção dele. Ele quer afetar, vamos chamar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? São as eleições para o Congresso. Os Estados Unidos têm duas eleições para o Congresso Federal, para quem está nos assistindo, tá? Uma junto com a presidencial, que elege 60% do Congresso, e 40% é eleita nessa outra eleição congressional que nós chamamos de meio de mandato. Essa eleição geralmente é interpretada de duas formas, tá? Ela é interpretada como um referendo popular à administração. Se o partido que está no poder vai muito mal nas eleições de meio de mandato, a gente geralmente pensa que, está mandando um recado que daqui a 2 anos vai ser uma eleição complicada para quem está na situação. Se o partido vai bem, é verdadeiro também isso? Não, o público está dizendo que está tudo indo bem. O que o Trump está querendo dizer? Perdão, o que o Musk está querendo? O Musk está querendo agitar isso, provavelmente para forçar os republicanos a brigarem dentro de distritos que normalmente eles não teriam que gastar para brigar. Então, normalmente, porque vamos cair na real, um distrito onde o Musk vai brigar com um candidato trumpista não é um distrito onde os democratas estariam disputando naturalmente. Não é. Esse distrito não existe, tá? Então, onde é que o Musk vai ter mais apelo? Em locais onde os republicanos não imaginavam que iam ter que gastar dinheiro. Mais uma vez, isso dá para o Musk um certo fogo na agulha. E tu falou a questão do registro. Mais uma vez, para nós que somos brasileiros, isso é muito contraintuitivo, porque a gente pensa, poxa, mas vai ter que registrar o partido no Tribunal Superior Eleitoral, vai ter que passar por um monte de burocracia para fazer isso. Se fosse uma eleição nacional, pessoal. Como não é uma eleição nacional, vai ter distrito que o Musk vai poder mandar um candidato se registrar como sem partido, ele consegue fazer isso. Quando o cara começa a campanha, o Musk injeta dinheiro. Ah, mas não é o partido que tem o nome do partido dele. Dentro de como os Estados Unidos se comporta, não tem necessariamente a mesma formalidade que nós esperamos no contexto brasileiro, né? E eu acho que o Musk vai acabar usando essa característica mais caótica do sistema americano em favor dele. O que não significa que a eleição seria fácil para ele, mas ele consegue perturbar, ele consegue fazer os republicanos terem que disputar e gastar recurso em contextos onde eles não esperariam ter que gastar. E está tão parelho o Congresso norte-americano hoje que a presença de 3 ou 2 que sejam legisladores independentes dentro do Congresso hoje coloca uma pressão enorme dentro do Partido Republicano na execução de política pública. Então, o Trump, na verdade, o que o Musk está fazendo aqui é que ele está colocando pressão
pro Trump de uma forma que o Trump ainda não tinha sofrido esse tipo de pressão. E eu acho que isso vem do fato dele não ser um cara que está dentro da mesma lógica que normalmente o Trump consegue se beneficiar, em termos de que geralmente os políticos acabam precisando do Trump, né? O que o Musk está tentando mostrar é, no nível que eu quero fazer política, eu não preciso aderir totalmente ao Trump. Ele está tentando fazer por fora. Porque se a ambição dele fosse eleger alguém em nível federal para disputar com o Trump como presidente, eu seria o primeiro a te dizer, Gabi, não tem como, Gabriel. Não tem como, isso não vai acontecer. Mas como a disciplina dele é no nível congressional, do Congresso, olha, não está proibido de dar certo. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas não está proibido de dar certo essa estratégia dele. E aí, professor, em termos assim de agitação da extrema-direita ao redor do mundo e nos Estados Unidos, qual é, o poder político que isso tem, né? Isso impulsiona de alguma maneira também? Dá para a gente inferir isso? Bom, vamos lá. A gente parte do princípio que boa parte do que mobiliza hoje a política, a lógica da militância global mudou muito, né? A lógica da militância da minha geração é uma lógica que, tanto que a gente vê muitos políticos convencionais tendo uma dificuldade enorme de se adaptar a essa nova lógica de militância e dos ecossistemas de informação, né? Que passa pelas redes sociais, por exemplo. O Musk é dono de uma das maiores redes de informação do mundo. Ele tem um microfone enorme. E hoje, Exato. a plataforma X é fundamentalmente, como tu falou agora há pouco, uma plataforma que mobiliza os interesses e prioriza os interesses do Musk. Fora isso, ele é dono de uma das maiores redes de satélites do planeta, se não a maior, acho que a maior, a Starlink. Então, a forma como ele consegue mobilizar a informação, e mobilizar a influência, e mobilizar o setor energético, ela é muito peculiar, né? A gente tem que acompanhar isso. Até agora, tá? Me parece estar em aberto quão influente ele consegue ser materialmente. Ou seja, no frigir dos ovos, se ele decide eleições. Mas eu acho que ele tem muito poder para perturbar eleições. E se a gente olha para as manifestações do Musk com relação à regulamentação de mídia no Brasil, por exemplo, né, ou na União Europeia, a gente vê essa tentativa de perturbação. Quando tu trouxe a questão da presença dele no evento da Alternativa para a Alemanha, poxa, tu tem um secretário de Estado e tu tem depois o vice-presidente norte-americano presentes nessas articulações de extrema-direita na Europa, é um recado muito claro e muito perigoso. Mas, ao mesmo tempo, ainda não reverteu, pelo contrário, né? Parece que, por enquanto, o Trump está com o dedo podre com relação à política global. Os partidos que ele apoia têm fracassado nas eleições globais. O único exemplo que eu consigo pensar onde isso não aconteceu foi o Milley. Mas o Milley foi eleito quando o Trump não era presidente, né? Então, a gente tem que pensar o que está acontecendo agora globalmente. Ele tem poder de perturbar? Tem. Ele está mudando a discussão em vários níveis onde elas estão ocorrendo globalmente? Com certeza. Aí, vale a pena prestar atenção nisso para o Brasil para o ano que vem? Com certeza, porque a gente vai ver que os candidatos que estão mais próximos do Musk vão receber fundos infinitos para fazer um certo tipo de discurso. E que discurso é esse? Para o Brasil, é a questão da desregulamentação do setor de comunicação. Essa é a bandeira do Musk para o Brasil mais importante. Desregulamentação do setor de comunicação e desregulamentação energética. A questão de imigração não tem tanta importância para o Brasil, para o Musk. Tem para a Europa. Na Europa, entra a pauta antigênero, né, e a pauta anti-imigração. Para países como o Brasil e a Argentina, é a pauta energética e de desregulamentação da mídia, que são, digamos assim, os temas aonde o Musk coloca mais dinheiro atualmente. Então a gente vai ver candidatos que têm essas pautas, no caso brasileiro, né, desregulamentação energética e desregulamentação do setor de mídia, recebendo bastante apoio, né, por parte do Musk. Eu acho que ele tem bala na agulha para conseguir impactar decisivamente vários aspectos da nossa eleição. Decidir, não sei. A gente entra num outro aspecto, né, que é
que são as empresas do Elon Musk, porque a Tesla, quando a gente olha para esses últimos movimentos do Elon Musk, professor, chegou a perder mais de $21 por ação. A gente já falou aqui muitas vezes sobre como essa guinada do Elon Musk, essa interferência política tem sido nociva para os negócios dele nos últimos tempos. Mas a gente está falando aqui de muito dinheiro também, então não é como se o Elon Musk estivesse enfrentando dificuldades pessoais por conta disso. Mas como é que está a imagem do Elon Musk perante o mercado, se a gente for levar em consideração todos esses movimentos políticos, desde que ele assumiu o Dodge ali como funcionário especial, também já deixou essa função, mas já demonstrou vontade de criar um partido político, então tudo isso acaba movimentando bastante, acho que negativamente, aqui a gente está falando, as empresas do Elon Musk. Então, a gente sabe que afetou o valor da bolsa, da avaliação de várias das empresas dele, essas aventuras e esse comportamento caótico do Musk. Caótico, Inclusive, exato. quando o Trump planta, o caótico é uma palavra bastante, digamos assim, generosa, né? Quando o Trump planta aquela questão do uso de entorpecentes ilegais por parte do Musk, né? Aquilo também é para provocar isso. E é muito importante, de novo, pessoal, ninguém afirmou categoricamente que o Musk estava fazendo uso de substâncias ilegais, mas eles obrigaram o Musk a responder. Isso é suficiente para plantar dúvida no investidor, né? Então, isso afetou. O Musk perdeu muito dinheiro nessa brincadeira, certo? Algum desse capital já foi recuperado nesse joguinho de morde a sopra que o Musk faz e o Trump fez durante esse último mês. Agora a gente tem que ver como essa tentativa dele de se colocar como herói da desregulamentação vai ser encarada pelos investidores. Se isso vai ser visto como algo que está tirando o enfoque dele do setor espacial e energético, ou se vai ser visto como uma oportunidade de negócios, né? Que é aquela coisa, não é muito ruim você ter alguém dentro do governo ou dentro do Congresso com poder para passar para frente as pautas que você acha importante. Então, se virem que o Musk tem poder para fazer isso, talvez toda essa aventura aí dele dentro do governo possa compensar. Mas o contrário é verdadeiro, ele está apostando muito alto, tá? Aqui a gente tem que sempre fazer aquela pergunta: o comprometimento do Musk, do ponto de vista ideológico, é honesto ou ele está querendo usar isso para ganhar dinheiro, né? Me parece que a gente tem que encarar isso de forma bastante ambígua, né? Porque ele perdeu muito dinheiro se envolvendo na política, mas ao mesmo tempo ele está ganhando oportunidades com relação a esses contratos. Então, hoje o Musk mobiliza uma quantidade de informação que há 2 anos atrás seria impensável para ele. Como é que ele conseguiu isso? Se envolvendo no governo federal. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui, é sempre um prazer te receber. Até uma próxima. Muito obrigado, Gabriel. Até mais. E a gente vai falar mais uma vez aqui da nossa campanha que foi lançada no ICL e que tem um abaixo-assinado importantíssimo para a gente enfrentar as isenções tributárias do 1% mais rico no Brasil. Então, você que ainda não assinou, você pode assinar o 99%.com.br. O 99%, você sabe, é a gente, somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, e não os ricos que estão ali com muitas regalias, né? E também tem o dobro da riqueza de todos os outros 99% somados. Então, você que ainda não entrou, ou que você que está me ouvindo só por áudio, não em vídeo, o 99 você escreve em numeral e o porcento por extenso. Então você entra lá no site 99%.com.br, deixa a sua assinatura, você pode compartilhar, participar, também tem como você criar o seu avatar dentro do site para você entrar nessa campanha, de fato, se engajar e se juntar com a gente nessa. Então a gente vai encaminhar esse manifesto para o presidente da República, ele está cada dia mais forte, cada vez mais gente está aderindo às assinaturas junto com a gente, então é importantíssimo você fazer parte desse movimento também, fazer a nossa voz ser ouvida.
Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira, com exceção dessa quarta-feira, a gente teve um feriadinho em São Paulo, mas a gente já está de volta e o Em Detalhes também está disponível para você nas plataformas de áudio. Até amanhã. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!